Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje um episódio especial, formato diferente. Vamos receber aqui duas convidadas, Lidiane Eichelt e Marcela Albanês, que fazem parte do diretório brasileiro da Women in Cotton. No bate-papo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais aqui do lado pessoal da Lidiane, da Marcela, a história delas no nosso mercado de algodão e entender um pouco mais como é o trabalho dessa jovem entidade que é a Women in Cotton. Obrigado pela presença e sejam bem-vindas, Lidiane e Marcela. Obrigada a você, Bernardo, pelo espaço, pelo convite. A associação é nova aqui no Brasil, mas o propósito é gigante e esse espaço para a gente é muito importante. Obrigada. Obrigada, Bernardo. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui e é o nosso bebezinho, a gente está muito orgulhosa de falar sobre ele. Que bom, vamos administrando aqui a conversa, que é a primeira vez que a gente tem aqui duas convidadas. Aí, bom que vai ser aqui um bate-papo bem dinâmico, bem interativo. E para você que está ouvindo pela primeira vez aí, a gente está agora na quarta gravação, quarto episódio do Cotton Talks, que é um ambiente de bate-papo com os protagonistas aí que estão contribuindo para a transformação da cadeia produtiva do algodão no Brasil, um momento de conexão e troca de ideias aí sobre o algodão, para conhecermos melhor os profissionais e as entidades que formam esse nosso mercado. Cotton Talks, que é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e da Cotton Trade, plataforma digital exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de algodão. Para você que ainda não nos segue nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, Souza Lima Cotton, e nosso site aí, souzalimaCotton.com e cottontrade.com. Bom, então, para a gente começar aqui, primeiramente perguntar quem é a Lidiane, quem é a Marcela, para vocês falarem um pouquinho do lado pessoal aí, antes da gente entrar aí no profissional e da Women in Cotton. Legal, Bernardo. Então, quem é a Lidiane? Na verdade, eu cresci no Mato Grosso, né? Sou mato-grossense, numa cidade chamada Diamantino. Muita gente que é aí do agro e do algodão conhece, apesar de ser uma cidade pequena. Eu tenho aquela história meio padrão, assim, dos sulistas que foram para o Mato Grosso no fim dos anos 70, começo dos anos 80. Meu pai é agrônomo e eles se mudaram para lá para trabalhar com agricultura, meu pai e minha mãe, né? Até hoje, meu pai é envolvido na área, né? Então, planta soja, milho. E cresci lá até chegar o momento de estudar, fazer faculdade. Eu me mudei para Curitiba, porque a família da minha mãe é de lá. E eu sempre tive o sonho de estudar na Universidade Federal do Paraná. E fui para lá. Me formei em engenharia bioquímica, ou seja, nada a ver com agro. Fui para Curitiba, tentei sair do agro. E assim que eu me formei, né, eu continuei tentando fugir do agro. Eu trabalhei em empresa de cerveja, em cervejaria, eu trabalhei em editora de livro, eu trabalhei em plataforma de petróleo, eu realmente tentei fugir. E até que o destino me puxou de novo para o agro, né? Sobre mim, eu gosto muito de estudar, eu tenho uma pós em comércio exterior e depois eu acabei recentemente de terminar um mestrado em administração com ênfase em agronegócios na Exalc. Sou casada, 10 anos, com o Marcelo, charada Marcela, e eu adoro animal, adoro gato, cachorro. Eu tenho uma cachorrinha que a nossa companheira chama Cacau. Tudo bem. E de hobbies, gosto de ler. Estou lendo bastante aí nos últimos anos, então é isso sobre mim. Tudo bem, você tem uma carreira acadêmica realmente brilhante, né, Lid? Então a leitura faz parte aí dos seus hobbies, né? Muito bom. E Marcela, fala um pouquinho aí para a gente de você aí, lado pessoal, por favor.
Eu sou nascida, criada e sempre estive em São Paulo. Acho que isso molda um pouco da minha personalidade. Eu sou bastante agitada, sou bastante perfeccionista, aventureira. Eu sou mãe de 2 crianças, a Rafaela, de 13 anos, e o Gabriel, de 10 anos. Fui mãe muito nova, mas já era formada, já tinha terminado a pós-graduação. Sou formada em Relações Internacionais e pós em Gestão de Negócios. Eu sou apaixonada por praia, por pôr do sol. Como eu falei, me considero uma pessoa bem aventureira. Gosto de praticar muito esporte, mesmo quando tem algumas limitações, eu procuro estar sempre ativa. E sou uma entusiasta e defensora do protagonismo e fortalecimento desse protagonismo feminino no agro. Muito bem. E a próxima pergunta aqui vai ser para vocês contarem um pouco da história de vocês no algodão. E vocês estão aqui representando, né, a Human Cotton por fazerem parte do diretório, mas vocês têm uma coincidência aí de trabalharem hoje na mesma empresa, serem colegas de trabalho. A Lid falou de uma coincidência ali do marido chama Marcelo, mas tem uma curiosidade maior ainda que eu vou revelar aqui, que as duas fazem aniversário no mesmo dia. Só faltou ser no mesmo ano aí para ser irmã gêmea, mas realmente é uma coincidência ímpar, né? De vocês terem a mesma data de aniversário. Então, eu gosto dessa curiosidade e deixei para compartilhar aqui com os ouvintes, né? Mas agora conta para a gente, então, Lid, como que você foi parar no algodão? Você tentou sair, mas acho que seu destino como mato-grossense aí já estava desenhado. Conta aí um pouquinho como que você não resistiu e foi parar no algodão, e depois a Marcela compartilha com a gente também a trajetória profissional dela e a vivência aí no algodão. Então, eu tentei fugir, né? Tentei fugir. E enquanto eu trabalhava na plataforma de petróleo, eu trabalhava embarcada, né? Aquela velha história de trabalhar no mar, embarcada 15, 20 dias, e isso acabou me deixando muito cansada mesmo, né? Eu decidi sair, né, dessa empresa que eu trabalhava, e quando eu estava nesse processo de tentar sair, meu pai, né, me falou assim, olha, tem essa empresa, muito legal, chamou Olan, tem um programa de trainee, o que você acha? E no começo eu falei, não, pai, não vou voltar para o agro, não quero, Mato Grosso, não vou. E ele insistiu e eu acabei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que dá isso aí. E passei no programa de trainee da Olan. A Olan é uma trading, né? Então a gente comercializa commodities, compra e vende commodity. No caso, agora a gente trabalha na plataforma de algodão, obviamente. Mas quando eu entrei no programa de trainee, primeiro era para rotacionar áreas, conhecer o negócio, e eu acabei ficando 2 anos no café, em Minas. Depois disso, a gente era alocado em produtos específicos e eu fiquei alocada no algodão, até por essa questão do Mato Grosso, de ter essa raiz, né? E foi assim que eu construí minha carreira, né? Comecei como trainee, depois gerente, fui subindo, e hoje eu sou vice-presidente da plataforma de algodão no Brasil. Então, basicamente é isso. Eu tentei fugir, mas voltei. E construiu bem aí a carreira dentro da Olan, né? Cresceu bem aí dentro, então, legal aí, parabéns. Marcela? Eu comecei no algodão em 2006, como estagiária. Eu escolhi a faculdade de Relações Internacionais porque eu fazia inglês desde muito nova, dava aula de inglês em escolinha de bairro. E aí comecei a faculdade. Meu primeiro emprego numa multinacional foi na Syngenta, dentro da área de execução barter da Syngenta. Fiquei lá por 2 anos, depois eu mudei tive uma passagem por todos os elos da cadeia, tive uma passagem na área de produção, na Xingu, depois eu passei por tradings, tive uma passagem recente também na indústria, na Vicunha, e voltei para o trading, que é onde eu me encontro, assim, principalmente pelo dinamismo de multimercados, por ser cada safra, cada dia uma nova aventura. Então,
tive um período fora também do algodão. Quando nasceu meu segundo filho, eu tentei empreender, mas como o Gustavo falou nos primeiros episódios, a pinga é boa e voltei para o algodão. Não dá para ficar longe da cadeia. É isso aí, você, então, é mais um exemplo aí de que o algodão vicia, o pessoal tenta sair, volta, é realmente cativante e viciante, né, esse nosso mercado, e legal também da sua trajetória aí, que você tem já uma visão bem abrangente, por ter passado por experiências aí em diferentes setores dentro da cadeia produtiva do algodão, e certamente isso enriquece muito dentro da sua visão aí comercial como um todo. E Marcela, já indo aqui para o Woman in Cotton, conta para a gente o que é o movimento do Woman in Cotton, qual que é o propósito, explica aí para a gente, por favor. A Women in Cotton, ele é um grupo com diretrizes globais, é um comitê que surgiu dentro da ICA, a International Cotton Association, que atua principalmente pela inclusão e protagonismo de mulheres no mercado de algodão. A nossa missão, né, o nosso propósito é ampliar a participação de mulheres em posição de liderança no setor por meio de iniciativas e trocas que valorizem a troca de experiências, formação, conhecimento, beneficiando toda a cadeia. Tá certo, e você comentou aí do nascimento do Woman in Cotton aí dentro do ICA, e até comentar aqui também para os ouvintes que existe o podcast do ICA, que tem até o apoio do Woman in Cotton, que é o The Thing About Cotton. Então, para quem não conhece, fica aí a sugestão para ouvir, tem informações interessantes, mercado internacional. Então, aqui, na verdade, a gente está compartilhando conhecimento, divulgando outros podcasts também, tá? E dentro desse surgimento do Woman in Cotton, que é um programa relativamente novo, Lid, conta aqui como que foi o nascimento disso lá dentro do ICA e como que veio parar aqui no Brasil esse movimento com a criação do diretório, qual foi a motivação de ter surgido e depois de ter trazido aqui para fortalecer esse movimento aqui no Brasil. Sim, então, é recente mesmo fora do Brasil, né? Começou em 2019. Na época, tinham duas diretoras lá na ICA já, né? Que é a IMAR da Austrália e a Kim dos Estados Unidos. E junto com a diretoria da ICA, eles começaram a discutir esses temas da pouca presença de mulheres na cadeia do algodão, né? E aí decidiram montar a Women in Cotton Global, convidando mulheres de outros países para fazer parte, né? Na época, quem fazia parte do Brasil era a Fabiane, a nossa colega aí, que algumas pessoas da cadeia conhecem bem. E aí ela me chamou, me convidou. Tem esse grupo, eu acho que seria legal se você pudesse participar, e eu aceitei na hora, né? Veio a pandemia, isso já é meados de 2020, por aí, e quando a pandemia acabou, né, o que a gente fazia no Brasil era principalmente participações pequenas durante o evento do Jantar da ANEA, né, o evento da Associação dos Exportadores de Algodão, que acontece todo ano. Os 2 primeiros foram bem pequenos, bem pontuais, né, com o suporte da Bartira. A Bartira faz parte, né, da equipe da associação. E em 2024, um ano e pouco atrás, a Marcela e a Bartira trouxeram essa necessidade que a cadeia tinha localmente da gente expandir esse grupo, né? Porque realmente era uma participação pequena no Brasil, né? E tinham muito esses pedidos de outras mulheres, de outras pessoas também, para que a gente montasse um grupo específico do Brasil. Então, com a ajuda delas, né, a gente decidiu formar o grupo Ki Local, e a gente convidou 10 mulheres para entrar, para nos ajudar, tanto com questão do trabalho mesmo, que é bastante trabalho,
quanto da gente aumentar a representatividade, né, de visões, de diferentes elos da cadeia, diferentes partes do mercado, e então foi basicamente isso, a história. Não, muito bem. Então, a gente também que participa e vê a inserção suas nos eventos e no dia a dia do mercado, consegue observar, né, o crescimento que você falou aí do movimento da Human in Cotton, com várias pessoas aderindo, seja de produtor, trade, empresas ligadas à parte de logística. Então, essa pluralidade aí de profissionais que estão abraçando a causa realmente só contribuem, faz com que o movimento cresça ainda mais. E eu queria saber se a criação desse diretório ocorreu só aqui no Brasil, se existe também essa representatividade em outros países que têm o algodão forte em sua cadeia, seja como produtores ou consumidores. Enfim, como que está acontecendo isso nível global do movimento do Human Cotton, Lid? Então, no grupo global, ele é composto por mulheres do mundo inteiro, né? Então, desde Europa, Austrália, Estados Unidos, Ásia. Então, a gente tenta manter essa mesma diversidade de visões dentro do grupo global. E as ações do grupo global são mais online, para tentar atingir o máximo de pessoas possível, né? E hoje é basicamente focado em dois projetos, um que chama Women in Action, que são mulheres falando sobre mulheres da cadeia de algodão, falando sobre o dia a dia do trabalho delas, os desafios, como elas veem o trabalho delas, e também o Chats for Change, que são discussões mais relacionadas à questão da equidade e diversidade, né? Então, o foco do Grupo Global hoje, na divulgação do tema, são essas duas ações. E nesse ano, por conta do sucesso que a gente teve no Brasil, da aderência, eles fundaram esse ano o grupo local da Austrália e dos Estados Unidos. Então, bem recente, inspirado por nós, elas sempre deixam isso muito claro, que o Brasil que inspirou os outros grupos. E agora, os próximos passos é tentar montar um grupo na Ásia, até pela questão da diferença de horário, e também na África, porque são muitos países, né? Então é importante ter uma representatividade lá também. Tá certo, e parabenizá-las aí, porque vocês estão sendo benchmarking aí para outros países, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. E essa integração que ocorre entre o Diretório Brasileiro do Human Cotton com outras regiões, eu queria saber se, aí olhando internamente aqui no Brasil, se também existe uma troca e alguma integração com outras entidades do agronegócio brasileiro que defendem aí uma causa, uma ideia de trabalho que é parecida com a Human Cotton. Tem algum outro projeto nessa mesma linha, Marcela, que vocês têm uma espécie de um intercâmbio, de troca, de sinergia? Tem sim. Hoje a gente tem uma parceria com Agroligadas, que é um movimento que nasceu no Mato Grosso e tem como propósito conectar o campo e a cidade. Em novembro, nós estaremos com elas participando do Tour Agroligadas e nós estaremos lá compartilhando conhecimento e o network, fazendo um networking com os propósitos do grupo. E outro fórum que nós participamos é o fórum do Women in Tech, Mulheres da Tecnologia, que assim como o mercado de algodão, né, o agro é um mercado majoritariamente masculino, de lideranças masculinas, e o grupo tem o mesmo objetivo que o nosso, que é ampliar a voz de lideranças femininas. Então, hoje, eu entrei em contato recentemente com um outro grupo, que são Mulheres na Impressão, e tem diversos grupos surgindo, e a gente busca aí firmar parcerias para trocar ideias e tudo em prol do mesmo objetivo. Mas hoje já bem avançado e consolidado são essas duas parcerias, com a Agroligadas e o Women in Tech. E é positivo aí que vocês estão navegando na mesma direção que esses outros movimentos, então um vai puxando o outro, dá força e
em prol aí da mesma causa, todo mundo sai ganhando, né? E assim, a gente tem visto também, até em outros setores, movimentos que têm algumas características similares. E aí eu queria saber, assim, na visão de vocês, aí até queria saber aí mais com a Lid, desde que você começou a trabalhar com algodão até hoje, se você acha que houve alguma mudança e evolução na participação das mulheres no agro, e especificamente dentro do nosso setor de algodão, que a gente sabe que o agro é um setor que por natureza é assim mais tradicional, mais conservador. Então existe talvez um obstáculo a mais, né? E aí que faz sentido o trabalho de vocês. Mas saber se o que vocês observam aí ao longo dos anos que tem acontecido aí de oportunidades e igualdades para as mulheres dentro da cadeia do algodão, especificamente no Brasil. Bernardo, eu acho que é uma mudança que já está em processo, já está acontecendo. Eu entrei no algodão há 13 anos e hoje a gente vê muito mais mulheres presentes nos eventos, nas reuniões. Então, eu acho que essa é uma mudança bem clara. Eu acho que o nosso grupo tem contribuído também para chamar atenção para esse tema e acaba que as pessoas começam a discutir e também traz mais luz, né, para as pessoas olham o seu time e falam, será que eu tenho mulheres suficientes, né? A gente vê muitas mulheres já na área dos escritórios, back-office, produtoras que estão assumindo o negócio dos pais. Então, é uma evolução que está em andamento, né? Eu acho que a única questão ainda que falta são mais mulheres na liderança, nas lideranças, né? A gente tem o exemplo aí da Alessandra, que ela é a presidente da Associação dos Produtores da Bahia, que é um exemplo nesse sentido, mas seria ainda pouquíssimos nomes que a gente pode lembrar. Então, eu acredito que o próximo passo é trazer essa luz para as lideranças tanto das empresas quanto das associações, de ter uma maior participação feminina. E eu também, esse ano, já vou completar meus 20 anos de algodão e tirar uma foto, né, daquela época e outra agora, a gente vê mais presença feminina no mercado como um todo, e talvez ainda não tenha tanto encargo de liderança, como você falou, Lid, mas eu acho que também evoluiu nesse sentido. Até tem casos aqui da indústria têxtil, que a gente vê também algumas lideranças femininas, né, em um setor que também é muito tradicional, que é o industrial têxtil. E talvez o que chamaria mais atenção, que você também citou, são mulheres aí, filhas de produtores, que estão trabalhando na sucessão de um negócio familiar, mas com bastante profissionalismo e competência. Então, acho que vale uma menção de destaque a esses casos aí. E como você bem disse, a gente está no momento de transição, né? Então, é um filme aí que está passando e evoluindo, e ainda tem aí uma parte aí a ser alterada e mudada com o tempo, e que vocês aí com o trabalho vão ser um motor aí para acelerar essa mudança, né? E falando um pouco assim de futuro, como que vocês entendem, quais que seriam aí os principais desafios e oportunidades para a Human in Cotton no Brasil, pensando num cenário aí de 5 anos ou um pouco mais, e até pelos projetos que vocês têm aí no Human in Cotton, o que vocês poderiam falar sobre isso? O grupo vê como maior desafio a consolidação do nosso propósito como referência para o setor, né? No apoio e formação das lideranças femininas. E o momento ele é muito oportuno, com o momento que o setor está, né? O Brasil como líder, como maior exportador, reconhecido pelas práticas sociais e de sustentabilidade, proporcionando um crescimento para a cadeia de forma, que nem você falou, né, plural, diversa, com mais equidade de gênero. Então,
O grupo cresceu pela força da mensagem, mas acreditamos também, principalmente, pelo momento do setor, né? Pelo destaque que o Brasil tem dentro do agro como maior exportador de algodão. E o nosso desafio é consolidar essa mensagem, esse propósito com mais mulheres em cargos de liderança e sendo uma referência na formação dessas lideranças. E o Brasil, pelo movimento de crescimento de produção de algodão que tem performado aí nos últimos anos e com a tendência e potencial de continuar trilhando esse crescimento da cadeia do algodão como um todo, então acredito que vão ser vários aí, né, os desafios, mas também tendo aí como oportunidade para divulgar e trabalhar isso aí bem. E sobre o momento atual da WIC no Brasil, quais são os principais projetos que estão em desenvolvimento, que estão sendo trabalhados, as prioridades de momento aí da Women in Cotton no Brasil? Agora, já em outubro, a gente vai fazer o nosso primeiro Women in Action local, né? Porque eu expliquei que a gente tem essa ação global, agora a gente está aplicando especificamente para o Brasil. Como eu disse, vai ser no dia 28 de outubro, e o debate, né, o tema que vai ser debatido é como que aconteceu essa evolução do Brasil no mercado global, como a gente se tornou tão grande em tão pouco tempo. E quem vai falar é a Heloísa, que é da Agroconsult, que é uma consultoria bem reconhecida no mercado, e ela também sempre dá o suporte para o movimento, então vai ser bem interessante. Todo mundo que quiser participar, a inscrição é feita pelas redes sociais, já está sendo divulgado, então esse é o evento mais próximo. A Marcela citou o evento de novembro, e para o ano que vem, a nossa ideia é continuar participando dos eventos nacionais, né? Ano que vem tem uma agenda cheia com relação a eventos nacionais na cadeia do algodão, e também realizar mais eventos online, nesse formato, né? De temas relevantes tanto para a cadeia com relação às mulheres que trabalham na cadeia, quanto a discussões mais relacionadas à questão da diversidade. Tá certo, a agenda aí tá bem movimentada aí, inclusive falando aí dos eventos, né? A gente também lembrar aqui que acho que foi um grande marco aí para vocês, o evento realizado na semana do evento da ANEA ali em São Paulo, que foi muito prestigiado, organizado com muita qualidade aí por vocês. E falando nisso, e para a gente dar os devidos créditos, né, a todas as participantes aí do Women in Cotton Brasil, vamos lembrar aqui, Marcela, o nome de todas que estão aí trabalhando com vocês e fazem parte do Diretório Nacional aqui. A Lide começou o movimento, né? Então eu brinco que ela é nossa fundadora e ela convidou a Bartira, ela me convidou e juntas nós pensamos nos nomes e convidamos as demais mulheres. Hoje no comitê, então, é a Lide, eu, a Bartira da ANEC, a Alessandra Zanotto da ABAPA, a Fabiana Furlan do Grupo Scheffer, a Fernanda Keller da AMAGE, a Lídia da Dreyfus, a Karen Marcons da Exalog, a Marjorie Bello da Timbro, a Vanessa Pierozan da SLC, a Silvia da Singenta e a Silmara da Abrapa. O grupo cresceu perto do evento, nós começamos com 10, hoje já estamos em 12 mulheres e ainda falta abraço, porque é muito trabalho. Tá certo, mas já está com uma equipe forte aí, muita gente relevante e bem ativa aí no mercado, né? E para a gente deixar uma mensagem aqui para os interessados que querem conhecer mais sobre o Women in Cotton, participar, interagir, aproveitem um momento aí para fazer o merchan seus, divulgar aí as redes sociais, quais são os canais, como o pessoal pode participar e acompanhar mais aí o Women in Cotton Brasil. Bom, nossos conteúdos são postados semanalmente no Instagram e no LinkedIn, ambos com a mesma grafia, Women in Cotton Brasil, Brasil com Z, e semanalmente tem conteúdo compartilhado. Todos os conteúdos que são postados, as ideias são nossas, a gente tem um
uma empresa de marketing que coloca no layout de rede social, mas todas as ideias e todo o conteúdo é criado e direcionado por nós. E todos que apoiam o movimento já fazem parte dele. A diferença acontece nos detalhes, em cada post compartilhado, em cada patrocínio conquistado, mas principalmente nas atitudes genuínas do dia a dia. É isso que fortalece a rede e dá vida ao propósito da Women in Cotton. Muito bem. E bom, aqui a gente já vai chegando na reta final do nosso bate-papo. Eu acho que sobre o Women in Cotton Brasil foi tudo muito bem explicado, a origem, o trabalho que é feito, projetos, futuro, participantes, né? Então, realmente, para quem gosta e quer defender a causa, é acompanhar, seguir, ajudar a promover trabalho aí de longo prazo, mas que já está sendo muito bem feito e tem certeza que vai continuar tendo êxitos, né? E agora a gente tem aqui já tradicional duas perguntinhas para a gente ir fechando a nossa conversa. E essa primeira aqui é para fazer uma resposta de bate-pronto, tentando resumir em uma única palavra. Vou começar por você aí, Marcela. Algodão para você é? Adaptabilidade. Tudo bem, palavra bonita aí que faz muito sentido aí, né, para quem vive o mercado. E Lide, sua vez agora aí. Algodão para você é? Amizade. Bom também, porque ao longo dos anos aí, né, a gente no mercado com os clientes, parceiros, passa mais tempo do que com os amigos de fora do trabalho, do que com a família, então vai criando aí as afinidades, os laços, né, ao longo dos anos e décadas, então é importante realmente esse lado pessoal aí que a gente vai construindo e cativando. E agora, a última mesmo, uma sugestão aí de algum conteúdo, material, que seja ligado aí direto ou indiretamente com o algodão, que a gente até deu um exemplo aqui do outro podcast, pode ser livro, filme. Fala algum aí que você pensou, Marcela, para compartilhar aí com os ouvintes. Eu ia falar do podcast, mas você já se antecipou e agora eu Atrapalhei quero... então, hein? Isso aí Não, vai ter imagina. que ser improviso. Não, eu não ia falar só dele, eu ia falar dele também, mas eu quero indicar um livro que, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com a Lide, eu dei de presente, eu ganhei de presente esse livro e dei de presente para a Lide também. O livro é O Antifrágil, Coisas que se Beneficiam do Caos. Ele simboliza muito para mim o nosso mercado, porque assim como o algodão, né, aqueles que se beneficiam do caos, porque o algodão ele nasce no seco, né, onde o solo é duro, o vento é forte, e mesmo assim a flor do algodão resiste e floresce delicada e não cede até o final. Então a minha dica aí é esse livro. Muito bom, e é um livro que eu já li também, e eu acho que para profissionais, pessoas aí de mercado, é uma ótima leitura. Inclusive, ele fala em algum momento lá sobre questões de, assim, de volatilidade, oscilações que a gente tem e que até, apesar de nos últimos meses a gente não ter tido muito aí no preço do algodão, é uma realidade aí do nosso mercado, né? Então tem essa semelhança, esse link também. E agora, Lid, sua vez aí de deixar uma sugestão para a gente. Então, na verdade, eu acabei de terminar de ler esse livro, eu gostei muito. É A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. O que me impressiona muito nesse livro e tem a ver com o nosso movimento, né? É uma mulher, e ela escreveu esse livro em 57, então um mundo totalmente diferente de hoje, e ela foi muito corajosa porque ela debate temas, ela critica, na verdade, tanto a sociedade quanto o mercado, ela defende o liberalismo, o livre comércio, as pessoas que desenvolvem novos negócios, os empreendedores. Então, para mim, esse é um livro muito poderoso, especialmente considerando esse contexto dela ser uma mulher, falando desses temas, e ser um livro tão relevante ainda hoje. Esse livro eu já li também e ele é muito promovido aí, defendido assim por
políticos, econômicos que prezam pelo liberalismo, como você falou, Lid, que é um livro antigo, mas super atual ainda, né? E ó, eu vou também de improviso deixar uma recomendação de livro que tem a ver com Woman in Cotton, que é o Veuve Clicquot, que é um livro que conta a história da viúva que recebeu como herança do marido a vinícola, né, de champanhe lá na França, numa época que assim não existia mulheres à frente dos negócios, e ela tomou a frente, fez o negócio crescer, superou vários preconceitos e tudo, e foi uma empreendedora e muito forte, resiliente. Então, dentro da nossa pauta aqui, vou deixar esse livro aí, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e foi discutido aqui nesse podcast, né? Mas muito bem, então saímos com muito material aqui hoje para recomendar, inclusive sempre a gente coloca nas redes sociais aqui da Souza Lima também, a gente tem uma seção lá que a gente chama de Biblioteca Souza Lima, aí a gente sempre reproduz o que é sugerido aqui nos podcasts e o que vocês passaram aí vai ser divulgado aí para a turma, né? E já chegando agora realmente ao final, para você que está ouvindo aí, críticas, sugestões, ideia de convidados, tem o nosso e-mail aí do cottontalks@souzalimacotton.com. E você que está ouvindo aí pelo Spotify, encaminhar para os conhecidos, colegas de trabalho, clientes, pessoas aí da cadeia do algodão, de fora. Agora, além do Spotify também, Cotton Talks disponível no YouTube. E com essa conversa leve e descontraída aqui de hoje, a gente fecha mais um episódio do Cotton Talks. Lid e Mar, muito obrigado pela participação. Foi muito bom ouvir aqui o depoimento de vocês e é legal sentir como vocês estão engajadas aí com o propósito da Woman in Cotton. E eu já tinha percebido isso antes, mas durante a conversa aqui a gente pode perceber ainda mais a forma sincera e vibrante com que vocês falam do movimento, e eu acho que isso aí é uma das chaves e dos segredos que faz vocês estarem performando tão bem, né, aqui no Brasil e sendo modelo aí para outros países. E eu fico na torcida aqui para que vocês continuem com sucesso nessa jornada, sucesso para vocês na carreira aí do algodão, sucesso para vocês e os demais participantes da Woman in Cotton no Brasil, e contem comigo e com o time aí da Souza Lima para sempre estarmos aí apoiando aí o que tiver ao nosso alcance, né? Obrigada aí, Bernardo, pelo espaço, mas principalmente por ser um apoiador genuíno do movimento, desde o dia 1 da abertura do grupo no Brasil, a Souza Lima esteve com a gente, isso é muito importante, são gestos assim, são empresas que trazem essas práticas para dentro do dia a dia, que fazem a diferença no nosso movimento. Obrigada pela oportunidade, obrigada por esse espaço e sucesso para o podcast também. Obrigado. Obrigada, Bernardo, pelo convite. Passo as palavras da Marcela as minhas. Obrigada pelo suporte que vocês sempre dão, tanto no movimento quanto no dia a dia, nos negócios. Sempre são nossos parceiros. E boa sorte aí, tanto nos seus negócios quanto no podcast. Isso aí, tá ótimo. Valeu mais uma vez, Lid, Mar. E na próxima edição tem mais conversa boa sobre algodão. Obrigado a você que é nosso ouvinte, está nos prestigiando. E até a próxima. Grande abraço.